O leite condensado é um ingrediente doce e cremoso amplamente utilizado na culinária, especialmente na confeitaria. Ele é feito ao evaporar parte da água do leite e adicionar-lhe grandes quantidades de açúcar. Esse alto teor de açúcar não só contribui para o sabor, mas também impede a proliferação de micro-organismos, atuando como um conservante natural. O leite condensado chegou ao Brasil no século XIX e ganhou fama devido à praticidade em uma época em que a refrigeração era limitada. Hoje, o Brasil é o segundo maior produtor mundial desse derivado do leite, fabricando mais de 650 mil toneladas de leite condensado por ano. Os brasileiros criaram muitos doces icônicos com ele, como o brigadeiro e o beijinho. Estima-se que o leite condensado esteja presente em 90% dos lares brasileiros, evidenciando sua popularidade e importância na culinária nacional. O consumo per capita no país também é significativo, com cada brasileiro consumindo em média 6,4 kg de leite condensado por ano. Mas, como o leite condensado é feito? No vídeo de hoje, veremos o incrível processo de fabricação desse líquido espesso doce e de consistência cremosa, que pode ser utilizado em sobremesas, bebidas e outros preparos culinários, desde a coleta do leite fresco até a embalagem final. Eu sou o Vitor e você está no Como é Feito. Já deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. O leite condensado foi criado por necessidade, como uma solução prática para conservar o leite por mais tempo sem refrigeração, em uma época em que isso era um grande desafio. Ele foi inventado por Gayle Borden, um editor de jornais e inventor norte-americano. Borden teve a ideia de criar uma versão concentrada e duradoura do leite após uma viagem de navio, durante a qual testemunhou crianças sofrendo por falta de leite fresco. Ele percebeu que o leite disponível estragava rapidamente e procurou desenvolver uma maneira de preservá-lo. Sua invenção envolveu a remoção de grande parte da água do leite, criando uma versão espessa e de longa duração. Gayle Borden patenteou sua invenção em 1856 nos Estados Unidos. O leite condensado ganhou popularidade durante a Guerra Civil Americana. Os militares dos Estados Unidos incluíram o produto nas rações dos soldados, pois era uma fonte concentrada de energia fácil de transportar e armazenar. Após a guerra, os soldados que retornaram para casa continuaram consumindo o leite condensado, popularizando-o entre as famílias americanas. A produção do leite condensado começa nas fazendas leiteiras. Só nos Estados Unidos existem mais de 60 mil destas fazendas que criam mais de 9 milhões de vacas. Nas últimas décadas, o processo de ordenha tem sido altamente mecanizado e realizado com equipamentos modernos para maximizar a eficiência e garantir o bem-estar das vacas. Enquanto no processo manual até 6 vacas podem ser ordenhadas por hora por trabalhador, no mecanizado esse número chega a mais de 70 vacas. Nas grandes fazendas, as vacas são conduzidas para salas de ordenha ou carrosséis rotativos. Os equipamentos de ordenha são limpos antes de cada uso para evitar a contaminação e manter a qualidade do leite. Os úberes das vacas são higienizados com produtos específicos, geralmente à base de iodo ou cloro, para remover sujeira e possíveis bactérias. Copos de sucção, chamados cabeçotes de ordenha, são conectados às tetas das vacas. Essa máquina cria uma sucção controlada que imita o ato de amamentação. Sensores controlam o fluxo de leite. Quando o fluxo diminui, indicando que a vaca foi completamente ordenhada, a máquina para automaticamente para evitar desconforto ao animal. O leite ordenhado é imediatamente direcionado para tanques refrigerados. Os tanques mantêm o leite a uma temperatura entre 2 degraus e 4 degraus, evitando a proliferação de bactérias e preservando sua qualidade até o transporte. Empresas especializadas ou a própria indústria
Enviam caminhões-tanque com capacidade de manter o leite resfriado durante o transporte. Antes do transporte, amostras de leite podem ser testadas na fazenda para verificar aspectos básicos como acidez, odor e aparência. Durante a coleta, os profissionais realizam testes rápidos para garantir que o leite esteja em conformidade com os padrões exigidos de temperatura e a ausência de resíduos de antibióticos. Geralmente, lotes de leite de diferentes fazendas não são misturados no caminhão para rastreabilidade e controle de qualidade. Ao chegar na indústria, o leite é descarregado em tanques de armazenamento esterilizados. Mas antes de aceitar o lote de leite, são realizados diversos testes de qualidade para verificar se o leite contém aditivos não permitidos como água ou substâncias químicas, checagem de antibióticos, pesticidas ou outros contaminantes e análise de níveis perigosos de micro-organismos que possam comprometer a segurança do produto. Estando tudo em ordem, o caminhão é conectado ao sistema de recepção da indústria, utilizando mangueiras esterilizadas para transferir o leite cru diretamente para tanques de armazenamento refrigerados. Grandes indústrias como a Nestlé, na Califórnia, possuem silos de armazenamento com capacidade de armazenar até 2,8 milhões de litros de leite, suficientes para produzir mais de 20 milhões de latas de leite condensado. Na próxima etapa, o leite é filtrado em tanques com sensores que monitoram constantemente a temperatura e a quantidade armazenada. O leite filtrado permanece nesses tanques por curtos períodos antes de ser enviado às linhas de processamento. Como o leite ainda está cru e rico em gordura, ele é processado em separadores centrífugos para padronizar esse teor. O leite é colocado em um tambor que gira em alta velocidade. Essa força centrífuga faz com que o leite desnatado, sendo mais pesado, se mova para fora enquanto o creme, que é a gordura, flua para o centro. Os dois componentes são retirados por saídas separadas, permitindo ajustar o teor de gordura do leite. Para o leite condensado, o teor de gordura normalmente é ajustado entre 6% e 10%, dependendo das especificações do produto. Com o teor de gordura ajustado, o leite segue para a pasteurização com o objetivo de eliminar micro-organismos patogênicos, prolongando a vida útil e preservando o sabor. Neste processo, o leite é aquecido entre 72 dectanol e 75 degrees por cerca de 15 segundos e resfriado rapidamente até a temperatura de 4 degrees. A pasteurização surgiu em 1864 e foi desenvolvida pelo cientista francês Louis Pasteur, que buscava soluções para problemas na conservação de alimentos e bebidas. Ele descobriu que aquecer líquidos a temperaturas específicas por um período curto matava micro-organismos prejudiciais sem afetar a qualidade. O método foi adaptado para o leite no final do século XIX, melhorando a segurança alimentar e reduzindo a incidência de doenças transmitidas por alimentos como tuberculose e brucelose. Mas, afinal de contas, como é feito o leite condensado? Após a pasteurização, o leite é direcionado para a etapa de condensação. Nesta fase é feita a adição de açúcar e muito açúcar. A quantidade de açúcar adicionada depende da quantidade de leite. O açúcar atua como um conservante natural, reduzindo a atividade da água e conferindo a doçura característica do leite condensado. O leite açucarado é então submetido ao processo de evaporação em equipamentos chamados evaporadores a vácuo. No evaporador, a pressão reduzida permite que a água seja removida em temperaturas mais baixas, entre 40 degrees e 70 degrees, preservando nutrientes e sabor. Nesse processo, cerca de 70% da água do leite é retirada, tornando-o mais espesso. O teor de sólidos totais, como gordura, proteína, açúcar e outros sólidos do leite, é monitorado continuamente e ajustado conforme necessário. O padrão para o leite condensado costuma ser entre 25% e 30% de sólidos totais. A partir daqui, o produto já se parece com o que a gente conhece, um líquido denso, brilhante, bem doce e com cor mais clara. Mas ainda falta um passo decisivo para que ele fique com a textura perfeita. Porque o maior vilão do leite condensado
Quando a fábrica erra a mão, não é exatamente a segurança microbiológica. O grande risco é o leite condensado ficar com sensação arenosa, com grãos no fundo ou com aqueles cristais perceptíveis no paladar. E isso acontece por um motivo simples: o açúcar quer cristalizar. Quando o leite sai do evaporador, ele está quente e supersaturado. Em outras palavras, há mais açúcar dissolvido ali do que seria confortável para aquela temperatura. Se você simplesmente deixar esfriar sem controle, o açúcar pode começar a formar cristais grandes demais, que são justamente os grânulos que a gente sente na boca. É por isso que assim que a evaporação termina, o leite condensado vai para um sistema de resfriamento controlado, normalmente com agitação constante, para reduzir a temperatura de forma rápida, mas sem choque exagerado. Esse resfriamento costuma levar o produto para uma faixa mais segura, muitas vezes perto de 30 dias Celsius, preparando o leite condensado para a etapa chamada cristalização induzida ou semeadura. Aqui entra um truque industrial muito inteligente. Em vez de torcer para que os cristais apareçam do jeito certo, a fábrica força o nascimento de cristais minúsculos bem pequenos e em grande quantidade. É como se você preferisse milhões de cristais microscópicos e invisíveis ao paladar, em vez de alguns cristais grandes e perceptíveis. Como se faz isso? Em algumas linhas, a fábrica adiciona uma quantidade pequena de cristais de açúcar extremamente finos, chamados de semente. Em outras, o próprio processo e a agitação controlada criam o ambiente ideal para que os cristais se formem pequenos. O segredo está em controlar 3 fatores, ao mesmo tempo: temperatura, velocidade de agitação e tempo de permanência. Se agitar pouco, o cristal cresce demais. Se agitar demais, você pode incorporar ar e criar espuma, além de alterar a viscosidade. E se a temperatura cair muito rápido, sem controle, pode gerar cristalização irregular. Enquanto isso, acontece, o produto vai ficando cada vez mais liso e estável. A intenção é que o açúcar fique distribuído em microcristais tão pequenos que, ao abrir a lata ou a embalagem, você sinta só uma cremosidade uniforme sem nenhuma areia. Esse é um dos pontos que diferenciam um leite condensado bem feito de um leite condensado com defeito de textura. Outra etapa que muita gente não percebe, mas faz diferença, é o controle de ar e espuma. Durante bombeamento, agitação e transferência entre tanques, o produto pode incorporar bolhas de ar. Se essas bolhas não forem removidas, elas atrapalham o envase, alteram o peso por volume e podem até prejudicar o aspecto, deixando o produto com pequenas falhas e vazios. Então, em linhas modernas, existe uma fase de desaeração, onde o leite condensado passa por equipamentos que removem o ar preso, deixando o produto mais fechado e uniforme. Em algumas fábricas também se faz uma etapa de homogeneização ou ajuste final de estabilidade. Mesmo com o teor de gordura já padronizado, a homogeneização ajuda a quebrar glóbulos de gordura em partículas menores, reduzindo a chance de separação e melhorando a sensação de cremosidade. Isso é especialmente importante quando o produto vai ficar meses na prateleira. A fábrica quer que ele esteja igual quando você compra, não importa se é o primeiro dia ou o último dia de validade. E falando em prateleira, a indústria precisa lidar com um problema clássico do leite incrustação. Leite e açúcar, quando aquecidos e concentrados, podem formar depósitos nas paredes dos equipamentos e nas tubulações, principalmente em trocadores de calor e evaporadores. Se esses depósitos não forem removidos, eles reduzem a eficiência térmica, geram pontos de aquecimento irregular e, pior ainda, podem virar um foco de contaminação e defeitos de sabor. Por isso, entre lotes e em horários programados, a fábrica executa rotinas de limpeza SIP, que é a limpeza interna sem desmontar as máquinas. Soluções alcalinas removem gordura e resíduos orgânicos, soluções ácidas removem sais minerais e depois ocorre enxágue e sanitização. Tudo é controlado por tempo, temperatura e concentração, porque limpeza fraca deixa resíduo e limpeza agressiva demais pode danificar equipamentos ou desperdiçar insumos. Esse ritual é uma das razões de uma fábrica de laticínios ser tão rigorosa. Não é só produzir,
é produzir com repetição e segurança. Com o leite condensado já estabilizado, liso e com cristalização controlada, ele segue para tanques finais, que são tanques fechados, com atmosfera controlada e tubulações sanitárias. Nessa fase, o controle de qualidade continua pesado. A indústria não confia apenas no processo. Ela confere o produto final com testes que vão determinar se o lote pode ou não ser embalado. No laboratório, os técnicos analisam teor de sólidos, viscosidade, cor, aroma e sabor. Também se faz medição de parâmetros que indicam estabilidade, além de testes para garantir que não há contaminação microbiológica. Como o leite condensado é muito doce e tem baixa atividade de água, ele é naturalmente mais resistente a micro-organismos do que o leite fresco. Mas isso não significa que o risco seja zero. O que garante segurança é a combinação: leite bem selecionado, pasteurização correta, processo fechado, higiene industrial e embalagem hermética. Depois de aprovado, começa o envase. E aqui você vai ver que a embalagem não é só uma lata. Na indústria, existem vários formatos: lata metálica, embalagem cartonada sachê e até embalagens maiores para uso industrial, como confeitaria, padaria e fábricas de doces. Cada formato tem sua própria linha de enchimento, com velocidade e controle específicos. Se o produto for enlatado, as latas chegam em grandes volumes e passam por uma etapa de higiene. Algumas linhas usam jatos de ar filtrado para remover poeira. Outras utilizam sanitização por vapor água quente ou luz UV, dependendo da planta. O objetivo é garantir que a embalagem esteja limpa antes de receber o produto. Em seguida, as latas entram na enchedora automática. A enchedora dosa com precisão o volume ou o peso do leite condensado. E aqui entra outro detalhe industrial importante: o leite condensado é viscoso. Ele não se comporta como água. Então, o equipamento precisa ser calibrado para lidar com fluxo mais lento, evitar bolhas e garantir que todas as unidades tenham o mesmo peso. Sensores e balanças fazem checagem contínua. Se um envase sair fora do padrão, aquela unidade é separada automaticamente. Após o enchimento, vem o fechamento hermético. A lata é selada com uma tampa metálica em máquinas que fazem a crimpagem, criando uma vedação muito resistente. Essa vedação é essencial: se entrar ar, entra umidade e entra micro-organismo. E tudo o que foi construído no processo se perde. Por isso, existem testes de integridade de fechamento. Algumas linhas fazem inspeção por pressão, outras usam sistemas automáticos que detectam falhas na costura da lata. Nas embalagens flexíveis como o sachê, o princípio é o mesmo: formar, encher e selar em altíssima velocidade, com controle de temperatura na selagem para evitar microvazamentos. Já nas embalagens cartonadas, existe o cuidado com a barreira interna e com o fechamento perfeito, porque qualquer microfissura pode comprometer a validade. Depois de fechado, cada unidade recebe rastreabilidade, data de fabricação, validade e código de lote. Isso não é só burocracia. Se houver qualquer reclamação, a empresa consegue rastrear o dia à linha, o turno e até o lote do leite usado. Essa rastreabilidade é uma proteção para o consumidor e para a indústria. Em seguida, as unidades passam por embalagem secundária, caixas fardos e paletização. Robôs ou empacotadoras automáticas organizam tudo em paletes. O palete é envolvido com filme plástico e segue para o armazém. E mesmo sendo um produto estável, o armazenamento tem regras: precisa ficar longe de calor excessivo e umidade alta. O calor pode escurecer o produto ao longo do tempo e afetar o sabor, e a umidade pode atacar a embalagem externa, especialmente papelão e rótulos. Daí entra a logística. Como o leite condensado é consumido em grande escala, a distribuição precisa ser eficiente: centros de distribuição, caminhões rotas e reposição de estoque.
Em épocas de festas como final de ano e Páscoa, a demanda aumenta por causa das receitas tradicionais. Então, muitas empresas se preparam com planejamento de produção e estoque antecipado para não faltar produto no mercado. E já que falamos em receitas, existe uma curiosidade interessante, porque o leite condensado vira doce de leite quando você cozinha por muito tempo. Porque o calor prolongado intensifica reações entre açúcares e proteínas do leite, escurecendo e mudando o sabor. É o mesmo princípio do cozimento lento que carameliza e cria aromas mais complexos. Na indústria, o leite condensado é controlado justamente para ficar claro e suave. Mas na sua cozinha, você pode levar ele para outro caminho culinário com tempo e calor. Outra dúvida comum: por que algumas pessoas furam a lata e cozinham em banho-maria? Porque aquecer a lata fechada aumenta a pressão interna e acelera a transformação do leite condensado em um creme mais escuro. Mas aqui vai o alerta: é preciso cuidado com o aquecimento de lata fechada, porque pressão e calor podem ser perigosos se feitos de forma errada. Na indústria, tudo é calculado e controlado. Em casa, o ideal é seguir métodos seguros e recomendações confiáveis. Voltando à fábrica, no final do processo é impressionante pensar que aquilo que começou como leite fresco, extremamente perecível, vira um produto que pode ser transportado e armazenado por bastante tempo, pronto para virar brigadeiro, pudim, beijinho, pavê mousse, café cremoso e dezenas de sobremesas. E o segredo não é mágica, é ciência de alimentos, controle de água, controle de açúcar, higiene industrial, embalagens barreira e rastreabilidade. E assim, são produzidas centenas de milhares de toneladas de leite condensado por ano, passando por uma cadeia enorme de etapas para manter sabor, textura e segurança alimentar. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe com outras pessoas. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste episódio. Se inscreva e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa. Fique sempre bem.